é que houve uma decisão do Alexandre de Moraes, pode colocar na tela para a gente ler essa decisão do Alexandre de Moraes, no sentido de proibir a visitação do Flávio Bolsonaro ao seu pai, Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é um presente, porque isso reacende essa mitologia, que no fundo é uma mitologia defendida pelos bolsonaristas, que existe uma grande luta contra o Alexandre de Moraes, e que eles estão fazendo e acontecendo, que tem uma guerra. A gente sabe que essa narrativa de que é essa grande luta é uma das coisas que faz os bolsonaristas se mobilizarem, isso engaja eles, e o Moraes acabou de dar essa desculpa para todos. Então vamos lá. Moraes suspende visitas de Flávio Jair Bolsonaro por 90 dias e dá 48 horas para ex-presidente explicar se sabia divulgação de carta. Só para contextualizar isso aí, o Alexandre de Moraes ele está entendendo que essa carta do Bolsonaro, vocês devem ter visto isso, né? O Flávio apresentou uma carta escrita do próprio punho. Não tinha, não. Apresentou uma carta escrita do próprio punho do Jair Bolsonaro e está agora insistindo as pessoas. Não, mas o que interessa é a carta, porque na carta ele diz que eu sou o candidato, o líder falou, porque vocês têm que ouvir o líder. Ou seja, é um grande esforço de vencer os problemas da campanha dele mediante o apelo à autoridade do pai. Então, ele está apelando à autoridade do pai desesperadamente, porque a campanha dele está cheia de problemas. Hoje mesmo teve mais uma notícia de problema na campanha. O Partido Republicanos, que é um dos principais esteios do Centrão brasileiro, disse que não vai, através de uma nota, que vai se manter neutro em relação ao primeiro turno da campanha, o que é particularmente complicado para o Flávio Bolsonaro, mas é isso que está em jogo. E aí eu vou continuar a ler a notícia. Pode colocar aí, por favor. Não tá aparecendo para mim. Vamos lá. Com a decisão, Flávio e Bolsonaro não poderão se ver até meados. Isso é interessante, né? Com a decisão, Flávio e Bolsonaro. Era para ser Flávio e Jair. Mas você vê que todas as vezes que eu vou comentar alguma coisa de notícia do jornalismo, eu tenho que corrigir os jornalistas. Os jornalistas absolutamente não sabem mais escrever. Não poderão se ver até meados de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4. Moraes considerou que a postagem foi desvio de finalidade do direito de visita. Ok, pode baixar aí um pouquinho. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta segunda-feira suspender durante 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, seu pai com prisão domiciliar. Moraes considerou que a leitura por Flávio Bolsonaro de uma carta do pai durante uma transmissão em rede social no sábado desrespeitou a decisão que proibiu o ex-presidente de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros e que, pode baixar, vai lá, a divulgação do vídeo caracterizou desvio de finalidade do direito de visita. Com a decisão, Flávio e Bolsonaro não poderão se ver até meados de outubro após a realização do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o dia 4. Considerando a data de decisão, a proibição vale até o dia 11 de outubro. Além disso, Moraes determinou um prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se ele tinha ciência de que a carta seria divulgada nas redes sociais. Pode baixar, isso aqui não é importante, a divulgação de vídeo, etc. Carta de Bolsonaro, pode baixar. Baixando, falando sobre a carta. Parei. A divulgação da carta de Bolsonaro gerou reação da oposição e até de aliados, e motivou o PT a ingressar com uma representação no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro sob o argumento de que ele teria desrespeitado medidas cautelares impostas pelo STF. O que, só um parênteses, se isso acontecer, é o segundo presente que eles vão dar, mas beleza. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde novembro do ano passado, ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses, etc, etc, etc. Enfim, eu quero saber aí da tua opinião, Carlos, sobre isso e quais são as implicações, se é que há implicações para a eleição. Você está acompanhando a eleição nacional? Em que nível aí de atenção? Ou você está mais focado nas coisas de Minas? Cara, eu tô tentando focar em tudo um pouco, né? É difícil, nunca dá pra focar em tudo, assim, mas na medida do possível eu tô olhando aí pra essas notícias envolvendo a campanha do Flávio. Eu vou te falar, eu nem sei se essa questão aí, ela é um presente tão certo assim do Xandão pro Flávio. Isso, inclusive, porque o Xandão, ele não é bobo, né? Ele é um cara que tem
uma gana e um desejo muito forte pelo poder, assim, né? Um desses caras de muito ímpeto, o que não é necessariamente um elogio, né? Porque, evidentemente, ele usa esse ímpeto para um projeto personalista, um projeto corrupto e que não faz bem nenhum pro Brasil, mas ele não é burro, sacou? E assim, é diferente, por exemplo, do caso do Gilmar Mendes com o Zema, em que eu desconfio que existia algum joguete ali entre eles, em que sempre que o Zema ele tinha mais uma pesquisa que mostrava ele caindo nas intenções de voto, o Gilmar ia lá e fazia algum absurdo, e aí o Zema, logo na sequência, já ia lá o Gilmar ele fazia assistência para o Zema fazer o gol e postar algum vídeo de Muppets na rede social para poder criticar a decisão do Gilmar. No caso do Alexandre com o Flávio, eu não acho que seja um negócio desse nível. Acho que a rixa ali é real e o Xandão ele de fato tem a intenção de atrapalhar a candidatura do Flávio. Neste caso em específico, se não fosse todo o contexto familiar da família Bolsonaro, em que já existe toda uma confusão dentro da própria base bolsonarista sobre quem é que representa o Jair, as brigas entre Michele e Flávio e tudo mais, aí eu até poderia dizer que realmente isso daí foi um presente do Xandão para o Flávio. Mas dado o atual contexto, eu acho que isso pode bagunçar mais ainda a questão familiar. Porque assim, o Jair não pode falar diretamente com o Eduardo, porque né, um está nos Estados Unidos, não pode fazer chamada de vídeo, alguma coisa assim. Pelo menos em tese, ele não pode. A Michele, ela pode continuar visitando o Jair. Michele é essa que eu acho que tem um intermédio muito maior com o STF do que o próprio Flávio. Né? Eu acho que o Flávio ele é realmente odiado pelo Xandão. Assim como o Jair é realmente odiado pelo Xandão. Se o Flávio não pode mais ir, quem é que sobra? Vai ser o Carlos Bolsonaro? Vai ser a Michele? Entendeu? Eu acho que isso é muito ruim, porque o Flávio ele não consegue mais ficar falando pelo pai. Né? Então, assim, evidentemente, né, reacende aquela ideia do Xandão como sendo esse Darth Vader ali, o inimigo dos Bolsonaro e tal. Isso aí é bom para poder mobilizar a base. Mas no atual contexto, assim, é tão frágil essa. Ou melhor, não é tão frágil, né? Mas talvez assim, a coisa menos frágil que exista hoje seja justamente essa comunicação do Flávio com o Jair. Mas é a única coisa que não é frágil. Todo o resto é muito frágil. Então ele tira talvez o último alicerce, assim. O fio, né, que mantinha essa candidatura do Flávio, já que o republicano, você bem falou, ele anunciou, agora vão fazer fazem menos de 24 horas, né, que o Republicanos anunciou que não estão apoiando o Flávio, que não teve essas conversas, depois que a mídia começou a falar disso, e aí o Republicanos é o partido do Tarcísio, é o partido da Damares, é o partido para onde provavelmente a Michelle iria, se ela saísse do PL, é o partido da Igreja Universal, né, então é o partido de muitos evangélicos, tem saído uma série de notícias nesse sentido, então, cara, a comunicação Flávio Jair é importantíssima. E aí, assim, não por coincidência, né, é uma comunicação que agora, em tese, está cortada pelos próximos 3 meses. Ou seja, vai terminar exatamente uma semana depois das eleições. Então, isso tem potencial de continuar atrapalhando muito o Flávio, né, para ele poder fazer essa campanha e tal. E assim, é óbvio que é muito. Pô, eu jamais vou chegar aqui para defender o Bolsonaro. Todo mundo que está assistindo essa live sabe que nós aqui somos insuspeitos do fato de que nós não gostamos do Bolsonaro, mas é evidente que o Xandão ele também está sendo muito criativo, né, para dizer o mínimo nessas proibições aí. Na época do Haddad, né, por exemplo, representando o Lula, teve carta do Lula também. Eu tenho inclusive um vídeo aqui, eu vou mandar aí para a Heloísa depois passar, que é eles lendo essa carta, da época que era uma carta do Lula escrita da prisão. Óbvio que naquele momento não tinha essa proibição do Lula se expressar por meio de terceiros nas redes sociais. Mas essa própria proibição já é muito esquisita, sabe? O Alexandre tem sido muito criativo, então os direitos do Bolsonaro também não acho que estejam sendo respeitados, sabe? Mas assim, já é uma batalha que trata muito mais de poder do que de direito, e isso aí já faz muito tempo, né? Assim, eu tendo a crer que isso aí seria uma medida mais efetiva contra o que o Flávio está fazendo se fosse antes, se ela fosse bem anterior. Porque as convenções, elas estão na porta já, né? Eu não sei quando é que vai ser a convenção do PL, mas me parece que vai ser antes da nossa. Creio eu que é poucos dias antes da nossa convenção. A nossa convenção vai ser 1º de agosto, a do PT vai ser 2, e eu acho que do PL vai ser alguns dias antes. O que dá, hoje a gente está falando de 13 de julho, da coisa de 15 dias. 15 dias, mais ou menos uns 15 dias para uma convenção partidária. Você já está em cima. Alô? Isso.
Não, pera. Não, mas vai coincidir. Coincide. Bom, enfim, mas A gente aqui do outro lado não tá ouvindo o áudio da operadora, tá? Vocês estão falando. Não. Mas o ponto é o seguinte: haverá uma convenção partidária do PL que vai acontecer para definir a nominata. E isso é final de julho. Isso tem que ser final de julho ou início de agosto, porque esse é o período eleitoral. Esse período eleitoral ele já vai firmar se o Flávio vai ser candidato ou não. Como eu acho que o Flávio vai, a partir do momento que ele for o candidato, ele centrou e ele é o candidato e fim de papo, não tem mais conversa, ele não ter contato com o Bolsonaro vai ser algo que ele vai utilizar no marketing para se dizer prejudicado pelo sistema. Ele vai dizer, pô, não posso falar com meu pai. E eu não acho que a Michelle, sinceramente, não acho que a Michelle vai ficar na posição, que seria uma posição que ia desgastá-la muito rapidamente. No meio de uma eleição contra o PT atacando o bolsonarismo o tempo inteiro nas propagandas, a Michelle ficar sendo garotinha de recado para falar mal do candidato que é o Flávio, que está no meio da campanha presidencial, e ser garotinha de, o Jair reclamou aqui do Flávio, o Jair falou isso. Não acho que ela vai se prestar esse papel. Ela perderia muita autoridade se ela fizesse isso. Então, ela ter acesso ao Jair, por mim, não é uma coisa que vai fortalecer a posição dela. Agora, o Flávio não ter acesso ao Jair, porque houve uma decisão do Alexandre de Moraes, que é o grande inimigo, isso é bom para ele. Porque ele vai dizer que ele está sem comunicação com o pai. E ele vai utilizar isso aí para dizer, pô, agora não tem mais o líder não fala mais, agora vocês vão ter que me ouvir. Eu entendo, o Alexandre de Moraes acha que está fazendo uma coisa que vai prejudicar muito a campanha do Flávio, que está deixando a campanha acéfala, que está tirando o vínculo com o Jair. Eu não acho que isso vai ser visto desse jeito pelos patriotas. Acho que os bolsonaristas vão ficar muito indignados com a decisão do Alexandre de Moraes, até porque é uma decisão bem justa. Vão levar essa decisão para um âmbito pessoal e familiar, tipo, pô, os caras são tão miseráveis que eles não deixam o filho falar com o próprio pai, sendo que o pai tá preso de maneira injusta. Que é assim que os bolsonaristas pensam, né? Jair Bolsonaro tá preso de maneira injusta e o sistema tem tanta raiva do Flávio que não tá deixando o Flávio conversar com o próprio pai. Ou seja, toda essa conversa de que o Flávio está com o sistema, isso é mentira. O sistema está perseguindo o Flávio, ele está sendo perseguido. E essa noção de que ele está sendo perseguido e de que estão prejudicando o pai dele e que ele agora não tem mais como conversar e ouvir os conselhos do Jair, do líder, e que ele agora está sozinho. E, pô, ele está sozinho, então ele precisa de você, eleitor, porque agora ele não está com o Jair. Eu acho que isso cala na alma dos bolsonaristas de uma maneira muito profunda. Eu fiz hoje a análise da pesquisa do BTG Pactual e tem algumas coisas interessantes aí que aparecem na pesquisa. A primeira delas é que nós ainda estamos num cenário muito polarizado, Carlos. Essa coisa de a polarização não foi ultrapassada nada. É um cenário super polarizado, muito polarizado. Nitidamente as pessoas têm dois candidatos ainda. É curioso também que o voto do Renan é um voto de quebra de polarização mesmo, por uma estatística que eu vi, as pessoas que votam, isso é interessante, as pessoas que votam no Renan no primeiro turno não querem votar, mais de 50% vai votar nulo no segundo. Não sei se você sabia desse dado. As pessoas que votam no Renan, mais de 50%, de acordo com a pesquisa do BTG Pactual, vai votar nulo no segundo. O Zema e o Caiado não são assim. Boa parte do voto deles, se eles não forem para o segundo, vai para o Flávio. No nosso caso, não. Se o Renan não for, é nulo. Então, essa posição de é o nem, estamos quebrando a polarização, ela está dada na campanha do Renan. Isso já está assim, firme. E isso aparece em outras pesquisas também. Nas gerações mais jovens, eu diria que a gente conseguiu quebrar a polarização. Sim, se pegar a galera mais jovem, 16 a 24 anos, a gente quebrou. De resto, não. De 16 a 24 anos, nós somos outro polo. A gente quebrou a polarização porque realmente introduzimos um terceiro elemento muito representativo, muito forte. Agora, você sabe que está avançando para a faixa etária seguinte, né? Os 25 a 35. Já está avançando. Na última pesquisa que eu analisei que tinha isso, não foi essa do BTG, o Renan estava com mais de 11% nessa faixa.
Estava já com mais de 11% nessa faixa. Possivelmente aí vai bater nessa faixa coisa de 15%, de 15 a 20 rápido. Então a gente vai estar com 16 a 35 anos fora da polarização. Aí vai ser um grande esforço para tentar chegar na mente das pessoas mais velhas. Isso é o mais difícil, e é natural que seja mais difícil mesmo. As pessoas mais velhas são, obviamente, elas são mais tradicionais, elas estão nos seus próprios ciclos. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Assim, primeiro tem um comentário ainda sobre a questão da carta. Eu concordaria com você, e aí, olha só, talvez você não saiba disso, e aí eu posso refutar aqui o Ricardo Almeida ao vivo e a cores, hoje, agora, às 7 da noite, se ele não sabia dessa informação também, que é o seguinte, tinha mais uma carta ainda para ser liberada. Uma carta muito importante, e que ela agora não vai mais ser liberada, aparentemente, que era a carta com as indicações oficiais para o Senado e para deputados federais, que já tinha sido ventilada, que já iria divulgar, e ficou faltando. Então, esse é um ponto importante aí. Essa última não saiu. E antes das convenções, que eu estava esquecendo das convenções, mas você lembrou bem aí. Então, é uma questão interessante. Tem uns outros comentários. Eu, inclusive, mandei um print dessa pesquisa do BTG para a nossa querida operadora, para depois ela colocar aí. Mas você estava sabendo disso aí, dessa outra carta que estava para sair? Porque já tinha sido dito, inclusive, que o Jair ia publicar a carta e tal, não sei o quê, e o Moraes, cortou o canal de transmissão da como é que é? Carta psicografada, não é? Que o Jair ali, pessoalmente para o Flávio, ele cortou o canal de comunicação ali com o Flávio Xavier e não vai mais ter essa carta, que seria importante, entendeu? Uhum. Entendi. De fato, seria mesmo, porque ele ia firmar a certeza das convenções. Isso é um ponto muito relevante que você trouxe, porque ao dar as indicações dele, ele ia chancelar definitivamente todos os candidatos. Não ia ter briguinha, era para ser eu, não é eu, agora é fulano, agora é cicrano. Era uma maneira de pacificar. Foi a gota d'água da briga lá da Michelle, né? Foi exatamente isso, a indicação do Ceará pro Senado. Exatamente isso. Vai restar o Flávio agora trazer a autoridade do pai para ele, se ele vai conseguir fazer isso ou não. Ele tende a não conseguir, ele é muito ruim, né? Ele é um dos candidatos mais incompetentes que eu já vi nos últimos tempos, independente de ser nosso adversário, ele é um cara muito fraco. Enfim, tudo que eu vejo da candidatura dele me passa uma aparência de fragilidade muito grande. Por exemplo, essas defecções que ele está tendo de partidos que iriam apoiá-lo, isso é muito forte. Já foram 3 partidos gigantescos que se colocaram como neutros nessa fase da campanha. A gente teve isso com o PP, com União Brasil e agora com Republicanos. Entre os 3 maiores partidos do Brasil. Aí tem o PSD, que ainda está com Caiado. Ou seja, dos grandes partidos do Centrão, o Flávio só tem mesmo o PL. Assim, absolutamente com ele. Era para ele ter PL e ter mais esses 3 partidos do Centrão. Que ele está perdendo, porque, obviamente, os partidos eles querem o seu lugar ao sol num governo que eles acham que vai ser o governo do Lula. Já estão reconhecendo que essa altura do campeonato talvez seja o governo do Lula. Vamos falar dessa estatística da pesquisa que você comentou? Vamos lá. Eu não vi a pesquisa, tá? É só um print aí que me chegou da pesquisa que mostra o crescimento dos eleitores que não querem nem votar que querem um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem por Jair, né? Eu posso contextualizar essa pesquisa que eu analisei ela todinha. Manda bala. O contexto eu não sei, fica com você. Tá, pode ler aí. Opa, beleza. Quem deveria ser eleito presidente do Brasil nas eleições de 2026? Estimulada e única. Em vermelho, o presidente Lula. Em azul, Flávio Bolsonaro ou algum outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou outro membro de sua família. E em amarelo, um candidato que não fosse apoiado nem por Lula, nem por Jair Bolsonaro. Em preto, branco, nulo nenhum. E o em cinza ali não sabe ou não respondeu. Aí, o Cluda, se você puder descer um pouquinho aí o gráfico, para a gente poder ver ele. E aí a gente tem ali o Lula, ele teve um sutil voo de galinha, né? Depois que teve a divulgação dos áudios do Vorcaro, né? Então, mas ele continuou ali na faixa dos 37%, 36%, né? Subiu um pouquinho dentro da margem de erro. O Flávio, ele veio caindo, né? Então ele caiu ali dos 38% até os 32%. E em amarelo ali saiu de 11% para 27%.
né? Então, assim, é uma galera, inclusive, que parece ter, que migrou do Flávio, mas não foi pro Lula, e que também antes não sabia, e aí agora decidiu que não quer nenhum dos dois principais aí, né? E aí, nesse amarelo aí, evidentemente que uma certa agremiação com a cor amarela também pode estar incluída, né? Uhum, uhum. É exatamente isso. Quer dizer, houve uma redução de 7%, de 8% dos que não sabiam, ou seja, a galera foi se postando cada vez mais nessa direção, e você teve a queda do Flávio. Foram os dois fenômenos que aconteceram ali. Agora, tem alguns dados nessa pesquisa que são um tanto preocupantes, que eles são menos animadores do que esse. Por exemplo, o Flávio tem ainda uma quantidade muito expressiva de pessoas que disseram que votam nele e não vão mudar. É coisa de, sei lá, 70%. Assim. É uma galera que diz que vota nele e não vai mudar, 74%. Só que eu, particularmente, acho que isso. Essas pessoas que dizem que não vão mudar, elas, no fim das contas, elas mudam. A depender do que ocorrer, se acontece algo de muito sério, assim, esse número cai, até porque esse número está variando. Mas ainda tem uma galera que está firme com o Flávio Bolsonaro. Tem uma galera que está firme na indicação do Jair. Isso é uma coisa que eu vi em outras pesquisas. As pessoas acreditam nessa indicação do Jair. Eu acho que se essa indicação ela fosse colocada em dúvida, se surgisse uma polêmica, mas será mesmo que o Jair indicou, sim ou não? Acho que isso dava uma enfraquecida considerável. Mas ele apresenta um perfil de queda. A pesquisa do BTG mostra que o Lula está subindo um pouco. O Renan subiu, o Renan dobrou, na verdade, nessa pesquisa, mas não é a pesquisa ideal para a gente. Tem algumas questões ali da pesquisa que não foram as melhores possíveis, mas ele dobrou em relação a março, 30 de março. Eles fazem sempre um comparativo na trajetória entre 30 de março e julho. De 30 de março e julho, são 5 meses, houve um crescimento expressivo. Mas ainda está muito polarizado. Ainda precisa de uma coisa para desamarrar isso aí. Que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Às vezes eu penso, talvez um aprofundamento do escândalo do Vorcar, talvez uma outra coisa. Eu ainda não sei. Eu acho que se tivesse vídeo que estão falando que vai vir. Você viu o Reinaldo Azevedo comentar sobre esse vídeo? Eu vi Não, corte do não Reinaldo. vi. Um corte do Reinaldo. Nem precisa pegar, mas foi um corte que ele fez. E assim, o Reinaldo, para quem não sabe, o Reinaldo é uma das pessoas mais bem informadas da República Brasileira. Então, se tem alguém que conhece bem de bastidores, é o Reinaldo Azevedo. Ele tem muitos contatos com vários políticos. Ele disse que está para chegar o vídeo do Flávio. O vídeo da suruba do Flávio parece que vai acontecer. Mas calma aí, ele disse que é suruba ou você que viu também e já tá falando spoiler pra gente? Ele não falou nesses termos escrachados. Ele fala naqueles termos meio afrescalhados dele, então ele faz uma volta, ele diz que não, que coisas que não são alinhadas com a família tradicional brasileira e blá blá blá. Ou seja, ele quer basicamente indicar que é alguma putaria, alguma coisa assim, e que o Flávio está envolvido nisso aí e que esse vídeo vai aparecer. Eu não sei se é o caso, mas ele diz que tem, e ele diz que vai aparecer, e ele tem informações sobre isso. Então, se de fato tem. E assim, faz muito sentido se tem, eles gravarem até. Eles segurarem, aliás, até a convenção partidária, né? Você pensa o seguinte: Com certeza, com certeza, com certeza. Pau, teve a convenção partidária. Flávio, dia seguinte, vídeo. Bum! Exatamente, exatamente. Isso é um golpe de alta categoria. Digno de Zé Inclusive, inclusive falando em convenções partidárias, ocorrem alguns boatos, inclusive, que o Zema, na convenção partidária do Novo, poderia ser chutado também, né? Algumas pessoas têm falado disso, e tem uma notícia que saiu hoje, acabei de mandar para a Heloísa aí, Elo, se você puder colocar na tela, sobre a Genial Quest, que é o seguinte, a Genial Quest acabou de anunciar que eles não vão olha ali, eles não vão realizar pesquisas de opinião pública nem monitoramento para candidatos e partidos durante a campanha eleitoral deste ano. Então é meio que a Quest ela dando uma desembarcada aí, pelo que eu entendi. E assim, isso para mim cheira alguma coisa relacionada a Zema não indo tão bem, tá? Porque eles transformaram quase como que uma
uma pesquisa de recado do Zema aí nas últimas edições que tinham saído, o próprio Felipe Nunes da Quest rodando a Faria Lima, falando muito bem do Zema, assim. E aí a combinação desses boatos, falando que o Zema poderia não, porque, assim, poderia haver uma surpresa ruim para ele na convenção partidária do Novo. Com agora essa questão da Quest aí, do Felipe Nunes colocando um pouco o corpo fora, quem sabe não vai vir alguma coisa ruim aí para o Zema, né? E o Zema de fato não vai ser colocado como candidato nas convenções, né? Não sei. Isso é uma análise interessante. Você sabe quando é a convenção do Novo? Não sei, mas deixa eu ver se já tem aqui. Eu vou olhar a data aqui. Com certeza é final de julho. Convenção do Partido Novo. Partido Novo, julho. Eu acho que é final de julho, sem data. Tem algumas variações. Tem as convenções estaduais, que é julho nacional. Convenção nacional. Quando é que é a convenção? Aqui. Vai ser 27 de julho. 27 de julho, Olha hoje é 13. Portanto, daqui a 14 dias. 14 dias, 2 semanas. Né? Em 2 semanas a gente vai ver o que vai acontecer no Novo. Eu acho que o Zema não vai sair, não. Eu não vou apostar dinheiro. Eu espero que não. Enfim. Eu acho que ele não vai sair. Eu acho que não vai. Eu não acho que tem sentido ele sair. Isso prejudica muito o partido dele. Ele não tem força para isso. Agora, o Caiado eu não sei. O Renato tem a opinião de que o Caiado não vai sair de jeito nenhum, porque não seria interessante para o PSD. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que o PSD pode tranquilamente fazer as duas coisas. Ele pode ter um candidato de presidente, a presidência no primeiro turno, beleza, e depois escolher alguém no segundo turno. Assim, eu não imagino um governo que não queira ter o PSD na sua base. O PSD é um partido gigantesco. Por que seria o caso? Eu acho que seria até interessante ele ter um candidato lá, usa de palanque para eleger alguns deles, para dar uma ajudada nas forças locais, e depois, no segundo turno, ele define alguma coisa. Não me parece absurdo. Agora, no caso do Zema, não. O Zema conta com contradições de forma muito mais amarga, né? As contradições dele são mais sérias, são mais graves. Aí eu não sei. Agora, você sabe que o voto do Zema, e eu olhei essa pesquisa do BTG, migra majoritariamente para o Flávio. Como era de se esperar. Então, a migração é muito forte. E outro detalhe maravilhoso. A migração do voto do Renan não é. A migração do voto do Renan não é. Ele não vai para o Flávio. E vai um pouco. Loucamente, ele vai 12% de migração para o Lula. Acreditem se quiser. Isso é absurdo. Eu acredito. Eu não acho tão absurdo, não. Existe 12% vai para o Lula, 30 e pouco por cento vai para o Flávio, e aí mais de 50% vai para voto nulo. Esse é o perfil da migração do voto do Renan.